Boa tarde, queridos irmãos. Que a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva na tarde de hoje. Hoje recebemos com muito carinho nossa irmã Marilda da Rosa. Ela que é trabalhadora no Grupo Espírita Allan Kardec de Alvorada, Porto Alegre, e vai falar para nós sobre a importância da evangelização das famílias. Seja bem-vinda, Marilda, e que tenhamos todos uma boa palestra. Eu quero dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês nessa tarde. Quero, em primeiro lugar, agradecer a minha querida amiga e irmã Carmi, que me convidou para estar aqui, agradecer essa oportunidade e pedir, então, o auxílio, né, o amparo, a assistência da equipe espiritual e pedir, então, vou pedir licença para vocês, para mim compartilhar minha tela, que eu trouxe algumas reflexões aqui para nós nessa tarde. Então, eu peço aí a licença de vocês para compartilhar a minha tela, para a gente começar a nossa reflexão. Né? Então, tá bem. Deixar aqui mais para cima. E então, a Carmi me pediu para sugerir um tema, né, sobre família, e eu achei muito importante falar justamente sobre a evangelização da família, que eu acho que é uma temática fundamental para a melhor condução, para a saúde da nossa família, para o desenvolvimento da nossa família, das nossas relações familiares, né? Então, vamos começar com uma reflexão sobre a questão 383 do Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta para os espíritos, né? Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? E os espíritos respondem: encarnando com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Né? Olha que explicação profunda e importante para nós, né? O que os espíritos estão nos dizendo? Que nós precisamos passar por esse período da infância para estarmos mais receptivos a toda a condução que nós precisamos para o nosso desenvolvimento, para cumprirmos, né, com o nosso planejamento, com os compromissos assumidos na espiritualidade, né? E então estarmos acessíveis a esses espíritos que nos antecederam, que são os nossos pais ou aquelas pessoas que estão no lugar de nossos pais, né? Que muitas vezes são os avós, que muitas vezes são os tios, que tomam esse lugar de pai, de mãe. Essas pessoas que estão encarregadas da nossa educação, né? Então, nós estamos aí no período da infância mais suscetíveis às influências dessas pessoas. Por isso que é tão importante passarmos pelo período da infância. E qual a missão da família? Qual a missão desse espaço que nos acolhe para nos educar? A família traz a missão de oferecer a seus membros as condições necessárias à realização pessoal, ao desenvolver os seus sentimentos, a oferecer segurança emocional, ressaltar o tratamento fraterno e, com isso, constituir-se num modelo de vida capaz de ajudar no progresso da sociedade.
Então, a gente costuma dizer ali, né, que a família é a primeira célula, né, o primeiro espaço de aprendizado nosso, e é ali onde a gente enfrenta as primeiras disputas, onde a gente tem o nosso primeiro sentimento de pertencimento, onde vamos ser testados os nossos sentimentos, né? É aquele lugar também que vai nos oferecer ou deveria nos oferecer a segurança emocional, porque tem essa missão de nos conduzir. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Mas é o que se espera da missão da família, é o que se espera desse espaço que é responsável pela nossa educação. E aí, nesse sentido, no sentido, aí agora falando para mais particularmente a nós pais, ou a nós que estamos no lugar de pais, de condutores, de formadores, refletirmos sobre alguns pontos, assim. Primeiro, é essa questão que é a grandiosa missão de sermos pais, de sermos educadores, de sermos responsáveis por esses espíritos que vêm após nós, como é importante a nossa missão, de pensarmos que nós somos responsáveis por plantar a semente da educação, né, dos valores. Nós somos esse responsável para oferecer ao mundo bons cidadãos, para contribuir para a transformação do planeta, através dessa condução desses espíritos, né? Olha, imagina, eu sou responsável, eu me lembro quando eu tive a minha primeira filha, que eu achei assim, uma responsabilidade tão grande escolher o nome. Já começa por aí, tu vai escolher um nome, o nome que a pessoa vai carregar para o resto da vida. E aí, cada detalhe do desenvolvimento daquele espírito, tu é o grande responsável, né? Até uma certa idade, é claro. E aí vamos pensar na confiança que Deus depositou em nossas mãos. Porque os nossos filhos não são nossos, né? Já dizia Khalil Gibran. Nossos filhos são filhos da ânsia da vida. Nós somos todos filhos de Deus. E Deus confiou um irmão a nós, um irmão nosso, né? Então, assim, nós somos os tutores, na verdade. Os filhos não nos pertencem, né? Eu acho tão lindo pensar assim, né? Que eles não nos pertencem. Então, a confiança que Deus depositou em nossas mãos, é a Deus que vamos responder, é a Deus. E quem são esses nossos filhos, né? Nossos filhos são espíritos, espíritos reencarnantes. E aí a nossa grande missão de pais e a nossa responsabilidade perante Deus de perceber neste espírito reencarnante que agora está ali no nosso colo, que foi gerado no nosso ventre ou que chegou à nossa casa através do coração, nós olharmos esse espírito e identificarmos neste espírito, né, as suas virtudes e os seus vícios, nós estarmos atentos ao seu desenvolvimento e poder contribuir generosamente para o seu desenvolvimento. Nós podermos envolver esse espírito com o nosso amor e a nossa dedicação para ressaltar, potencializar suas virtudes e poder educar os vícios. Mas para isso, primeiro eu tenho que identificar. E para identificar virtudes e vícios, eu preciso estar muito atento. Eu preciso estar de coração aberto para essa missão de ser pai. E aí temos mais um ponto a refletir sobre a finalidade da reencarnação, que é um meio de evolução, intelecto e moral. Quer dizer, a grande oportunidade de nós reconstruirmos o passado no presente. Nós podermos estar revendo essa nossa caminhada, percebendo onde precisamos mudar,
né? E efetivamente nos conhecermos, para aí então conseguirmos mudar, né? E o Evangelho de Jesus como nosso guia, o mais perfeito código de orientação moral. Eu digo que é o nosso livro de receita, mas não adianta. Eu sempre comparo, né? Aquele dia que a gente está com uma vontade de comer um bolo bem gostoso, né? E a gente tem lá aquele nosso livro de receita impecável, com receitas maravilhosas. E eu quero muito comer aquele bolo gostoso, mas daí eu pego o livro de receita e boto debaixo do braço e fico ali segurando. Eu vou comer esse bolo gostoso? Eu vou experimentar o prazer e o deleite desse bolo? Por quê? Eu preciso colocar em prática, eu preciso abrir o livro, decifrar a receita, descruzar os meus braços e colocar a mão, misturar os ingredientes, experimentar, para que o bolo possa ficar pronto e eu conseguir, né, ter esse prazer. E assim é o Evangelho de Jesus. Ele é perfeito, mas eu preciso colocar em prática. Enquanto eu não colocar em prática, eu posso saber o Evangelho de cabo a rabo, de capa a capa, como a gente diz, mas se eu não colocar em prática, como é que eu vou querer um resultado? Né? Eu preciso colocar em prática. E aí, nós temos uma outra reflexão que é bem importante antes da gente falar da evangelização, né? E aí eu trouxe algumas reflexões do Roberto Dantas, que fala sobre a espiritualidade e a religiosidade. E ele diz: não devemos misturar para não confundir a espiritualidade e a religiosidade. Opa, peraí, não são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, embora muitas vezes a gente confunda, né? Então, Roberto Dantas nos diz que a religião é uma forma, um método de se conectar à força divina, que pode ser Alá, Deus, Grande Mãe, deusa, enfim, depende de cada religião. A religião, na verdade, é um método para conseguirmos o religare, ou seja, o ligar-se novamente à essência divina, pois dela fomos criados. Então, a religiosidade é, como dizem alguns, uma janela para a espiritualidade. Eu gosto de dizer que é um caminho. A religião é um caminho. As religiões são vários caminhos, né? Para a gente chegar a desenvolver a nossa espiritualidade. E o que é a espiritualidade? É a consciência de que somos um fenômeno transcendente à vida concreta e material. Então, transcende a isso que a gente enxerga e toca, né? A espiritualidade é para além disso, é ter-se consciência de que há uma força maior que rege o universo, que existe algo mais. E o que é a prática da espiritualidade? Como espiritualizar-se, né? Espiritualizar-se é adquirir a compreensão e vivência de que virtudes como amor, respeito à vida, livre-arbítrio, a verdade, a bondade, a liberdade devem ser praticadas e mais que isso ainda, mais do que praticadas, vividas. É a busca do significado para o nosso papel nos meios sociais nos quais vivemos. A busca do significado para o nosso papel. Eu consegui olhar para mim e ver qual o meu papel, no que eu posso contribuir, que papel eu ocupo na vida dessas pessoas, nesses meios em que eu me relaciono, na escola, no trabalho, na sociedade, na família, buscando o equilíbrio nessas várias dimensões, buscando o equilíbrio. Quando eu encontro o meu papel, eu encontro o equilíbrio, né? É possível viver a espiritualidade sem religiosidade? É uma pergunta difícil, pois cada um de nós, desde que busquemos nosso autoconhecimento, poderemos compreender nossos limites para exercer e viver a espiritualidade de forma independentemente da religião. Os métodos religiosos estão
à disposição para vivermos através deles a verdadeira espiritualidade de forma profunda. Basta nos entregarmos, né? Então, assim, a religião é aquilo que a gente falou que é o caminho. E muitas pessoas não praticam e nunca praticaram nenhuma religião e são extremamente espiritualizadas. São aquelas pessoas que conseguem olhar o próximo como um semelhante, que exercitam o respeito, a empatia, a compaixão. Essas pessoas são espiritualizadas. E muitas conseguem, já são conquistas de outras vidas, conseguem vivenciar isso sem precisar de uma religião que o guie. Mas são poucas. E aí, voltando lá para o nosso núcleo familiar, para os nossos relacionamentos familiares, né? A vivência familiar é uma complexa tarefa de educar-se e educando, de educar-se e educar. Pais e filhos se educam e educam um ao outro. Mas essas relações familiares, elas são atravessadas por várias questões, a gente só elencou algumas aqui, né? Mas crises sociais e de valores éticos que tem aí fora, são atravessamentos que vêm para dentro do nosso lar, as nossas dificuldades reeditadas de outras encarnações, que é aquilo que a gente falou, né? De reconstruir o passado no presente, crenças, valores, maneira de encarar a vida, de viver a vida, são outros atravessamentos, né? Tensões e dificuldades do cotidiano, desemprego, a escola, a faculdade, a escolha profissional, a saída dos filhos de casa, são tantas outras tensões que atravessam os relacionamentos familiares, né? E esse complexo sistema de troca pode intensificar problemas ou, pelo contrário, ampliar a noção de solidariedade na família. Vai muito depender de como cada um de nós vai se relacionar com esses atravessamentos. Então, vai poder intensificar problemas? Vai, mas pode também, por outro lado, ampliar nossa noção de solidariedade e uns ajudar os outros, né? E aí, o que o Espiritismo nos diz sobre o lar? O que é o lar? O lar não são as paredes da casa, diz Emmanuel, mas sim as pessoas da família. Onde estão os nossos amores? Aí está o nosso lar, né? E o lar é a primeira escola onde temos oportunidade de educar os sentimentos e nos modificarmos para melhor. Propicia o encontro de espíritos amigos de outras existências, assim como também o devido reajuste com os de existências passadas. Esse é o lar. Algumas dicas eu trouxe aqui para a gente refletir também, da Maria Teresa Maldonado, que é uma educadora que escreveu um texto muito bom, que é sobre comunicação entre pais e filhos, a linguagem do sentir. E aí ela nos fala algumas dicas para nós que somos educadores do nosso lar. Transmitir amor e respeito em momentos de brigas e desacordos. Ah, mas o que é isso? Eu não respeito o meu filho se eu estiver brigando com ele? Nestes momentos em que estamos com os nossos ânimos mais acerbados, é muito importante nós nos envolvermos pelo amor, para que possamos respeitar também o olhar do outro, a opinião do outro. E termos essa convicção de que harmonia e paz na família nunca são permanentes. Então, a gente tem a ilusão que, olhando lá para a família do vizinho, que não vê eles brigar, a gente acha que quando tem briga lá na nossa família, que a nossa família está doente, está mal. Harmonia e paz na família nunca são permanentes. Todos nós nos atritamos. Aí volta a falar, é como nós lidamos com esses atritos, é que muda, né? Então, isso é muito importante, não vamos nos frustrar com isso. Reconhecer abertamente as próprias dificuldades, isso é um exercício da humildade que o Evangelho nos ensina, né? Reconhecer que temos, sim, dificuldades. E pais e filhos precisam crescer juntos, é outro exercício de humildade. É a gente entender
que os nossos filhos são sensíveis, como diz ali, não subestime a sensibilidade do seu filho, né? Os nossos filhos nos educam também, eles também podem chegar e nos mostrar algum caminho, eles podem chegar e nos mostrar que alguma atitude nossa não foi correta, mas para isso precisa existir o amor e o respeito, e aí nós conseguiremos enxergar isso também nos nossos filhos e crescer juntos com eles. A Maldonado nos diz que, dependendo da qualidade das mensagens que enviamos, podemos abrir ou fechar canais de comunicação familiar. Então, estarmos atentos àquelas mensagens veladas, muitas vezes que a gente transmite a mensagem sem palavras, né? E os nossos filhos captam e muitas vezes dificulta a nossa comunicação, né? Negar as dificuldades ou fugir dos problemas não faz com que eles desapareçam. Muitos pais ficam magoados com uma grande revelação e às vezes dizem assim, eu fui o último a saber. Na verdade, não foi. Na verdade, não foi o último a saber. Eu passei muito tempo negando aquilo. Eu não quis enxergar. E aí, quando vem alguém de fora e nos revela, a gente diz, né, que foi o último a saber, mas na verdade a gente estava o tempo todo fugindo do problema, não queria enxergar, fechando o nosso canal de comunicação. Captar o que está além das palavras, na linguagem do olhar, dos gestos, da expressão facial, a gente poder captar no olhar dos nossos filhos, nas atitudes, na mudança de comportamento, se eles estão precisando da nossa ajuda. Isso é muito importante. Então, algumas dicas só para nós, né? E aí, como conseguiremos mudar esse olhar, né, para os nossos relacionamentos familiares? O Evangelho, a gente volta então a trazer e apresentar o Evangelho como o maior código de conduta moral. É aquele nosso livrinho da receita do bolo gostoso, né? Mas o que que precisa? Só o Evangelho? Precisa de atitude, precisamos praticar o Evangelho. E o que que é a prática do Evangelho, né? Ela vai nos exigir renúncia, perdão, dedicação, respeito. Esses são os caminhos. Precisamos ter atitude, descruzar os braços e termos atitude. E aí lá na obra Sublime Sementeira, Bezerra de Menezes nos traz uma reflexão muito importante. Ele diz: há pais espíritas que erroneamente têm deixado, em nome da liberdade e do livre-arbítrio, que os filhos avancem na idade cronológica para então escolherem este ou aquele caminho religioso que lhes complemente a conquista educativa no mundo. Tal medida tem gerado sofrimento e desespero, luto e mágoa, inconformação e dor. É então que somente a dor, a duros golpes provacionais, pode despertar para refazer e reconstruir. Então, assim, vamos plantar a semente. Se o Espiritismo é bom para nós, se essa é a religião que nós escolhemos, vamos ofertar para os nossos filhos também. Vamos ofertar los por esse caminho, mas não vamos obrigá-los. Vamos respeitar quando o momento certo, quando nossos filhos forem jovens adultos, para eles seguirem o caminho que eles escolherem. Há pais que levam os filhos desde pequeno, quando chega na adolescência, eles não querem mais, chega lá na adulto jovem, né? Eles querem seguir outros caminhos, os pais se frustram, ficam tristes, há brigas e desavenças. Tem que confiar que plantou a semente, deixa o filho seguir o seu caminho. O importante é que se plantou a semente, né? Agora, quando eu não oferto caminho, quando eu não conheço nenhum caminho, qual eu vou escolher? Né? Eu preciso ter uma base para poder olhar e ver. Então, se o Espiritismo é bom para nós, vamos ofertar para os nossos filhos também, para que eles possam futuramente escolher também se é esse ou não o caminho, mas que eles tenham uma base. E o que que a Casa Espírita nos oferece? Nos oferece o encontro da família, que a gente chama de evangelização da família, a evangelização da criança e do jovem, orientação para a implantação do estudo do Evangelho lá dentro do nosso lar e as palestras doutrinárias. E hoje, nesses tempos de pandemia,
todas essas atividades continuam funcionando na Casa Espírita de forma online e que a gente pode aproveitar e ofertar para a nossa família. E para encerrar, uma última reflexão para nós, enquanto pais, que precisamos pensar nas responsabilidades que esperam os nossos filhos, nos compromissos que eles podem vir a assumir na sociedade, né, através do seu livre-arbítrio. E aí, pensando nisso, vamos pensar na responsabilidade de ter conduzido eles num bom caminho, de ter evangelizado a nossa família, os nossos filhos, para que eles tenham uma base firme, sólida, uma base no bem para fazer as escolhas. Aí a gente pensa, né, se o meu filho pode vir a ser um prefeito, um governador, um presidente do país, ser um líder, que dele dependerá toda uma comunidade, ser um médico, qualquer profissional, ele vai precisar ter uma boa base para fazer as suas escolhas, para conduzir as suas ações, né? E aí a gente pensa, qual a educação que eu lhe dei? Qual a formação moral que eu passei para ele? Que valores prevalecerão quando ele estiver lá atuando? Né? Que contribuição eu dei para a humanidade, para esse cidadão? Mas tem uma outra coisa, ser presidente, muito mais grave que os nossos filhos podem assumir. Ele pode vir a ser pai ou mãe. E então o futuro da humanidade estará em suas mãos. Porque muito mais grave e importante que ele ser um prefeito, um presidente, é ele assumir a maternidade e a paternidade. Pois cada família, como a gente falou, é uma célula do grande corpo que é a humanidade. E quando uma célula está doente, todo o corpo se ressente. E então voltamos a perguntar, qual a educação que eu dei para o meu filho? Eu lhe apresentei Jesus? Essa é uma grande reflexão que eu quero que fique para todos nós, meus irmãos. E aí, pensando na transição planetária, quem começa a melhorar encontra dificuldades inúmeras, meus irmãos. Esse é o nosso testemunho. Por isso, está mais do que na hora de evangelizarmos o nosso irmão, para que ele possa cumprir a sua missão educadora. Precisamos buscar o verdadeiro sentido da vida, que é a nossa evolução, procurando viver no lar os princípios positivos da convivência fraterna, o equilíbrio e o respeito ao próximo. Meus irmãos, muito agradecida por essa oportunidade de ter estado com vocês aqui nessa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que possamos levar essas reflexões dentro do nosso coração. Mais uma vez, muito obrigada. Nesse momento, então, agradecemos por esta linda mensagem que nos trouxe a nossa irmã. Antes de fazermos nossa prece de encerramento, vamos lembrar aos irmãos que gostariam de fazer atendimento fraterno, conversar com um de nossos atendentes, que podem ligar para o número 991 32 13 34 ou 991 32 13 79. Poderão conversar com o irmão que está à disposição a partir deste momento. Vamos então agora fazer nossa prece de encerramento. Quem quiser pode fechar os olhos, trazendo para a tela mental a imagem de Jesus, nosso Mestre querido, que nos envolve com todo o seu amor, com todo o seu carinho. Que neste momento nossos irmãos recebam essas energias, que sejam envolvidos todos os familiares dos lares em que estão recebendo esta mensagem. Que Jesus leve a cada um o lenitivo para a sua dor, para a sua angústia,
acalmando o coração, trazendo fé, esperança, fortalecendo para os dias que seguem. Rogamos ainda para todas as pessoas de nosso planeta, aquelas que se encontram doentes, em hospitais, em casas de saúde, que recebam neste momento energias de refazimento da sua saúde física e emocional. Pedimos a Jesus, nosso Mestre querido, amparo a todas as famílias, aos idosos, às crianças, que a paz, que o amor envolva todas as famílias do Brasil, que possam sentir o carinho, a fraternidade neste momento e que possam ser recebidos todos aqueles que encontram-se em tristezas, que possam ser acolhidos, ser amparados. Que Jesus, nosso Mestre, envolva todos os nossos irmãos, que possam sentir neste momento o carinho e a proteção do Mestre. Que Jesus, nosso Mestre, nos proteja ao longo da semana e que possamos seguir com a paz e o amor de Jesus em nossos corações. Agradecemos imensamente a oportunidade do trabalho. Que tenhamos todos uma boa semana.